você quer explicar o seu mundo nos mínimos detalhes, fazendo com que as pessoas entendam todos os pontos na maior complexidade, gerando obstáculos, criando curiosidade e fazendo com que as coisas façam sentido dentro da ancoragem, e você não entendeu nada do que eu acabei de dizer? Então simbora! Olá, Limites, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o world building do tipo hard. No episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre o que era soft, no passado eu digo na última terça-feira, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá caso você queira entender um pouco mais. Falamos um pouquinho sobre o que era hard, o que era soft, uma passada bem por cima do que é racional e irracional, e hoje nós iremos falar sobre o que é o hard. Então, de uma maneira um pouco mais direta, porque a introdução a gente já fez no outro vídeo, nós vamos de uma maneira rápida e mais concreta dizer quais são as vantagens e as desvantagens de usar um world builder do tipo hard. Não entendeu? Vai dar uma olhadinha no nosso vídeo anterior da terça passada para entender um pouco mais desses conceitos. E assim, obviamente, entender um pouco mais de como a gente pode utilizar os pontos fortes das vantagens de um world build hard e pegar os pontos fracos e tentar dar uma mascarada ou às vezes utilizar desses pontos fracos para possíveis reviravoltas. Beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre o que é ser um world builder hard e quais são as vantagens desse sistema. A galera que tá com um pouco de preguiça de ir no outro vídeo para entender o que é um world builder mais hard, vamos dar uma explicação antes da gente começar. Quando a gente fala sobre o sistema soft e o sistema hard, estamos falando sobre um nível de explicação utilizando a primeira lei de Sanderson, onde diz que aquilo que é soft é quando o world building, o sistema ou aquilo que você está criando tem como objetivo um pouco mais a ambientação, um pouco mais a descrição, não a geradora de problemas com a conclusão desses problemas. De uma maneira bem rápida. O world building ou o sistema ou o que a gente for construir mais soft tem como o objetivo a apresentação e não a conclusão de problemas. No caso mais hard, você está explicando de uma maneira onde você pode utilizar desse sistema, desse mundo, dessa criação para resolver problemas, porque não vai gerar tantos problemas de Deus Ex Machina, não vai gerar tanta suspensão de descrença e outros elementos diretamente ligados a isso, beleza? Então, de uma maneira bem rápida e geral, algo que é mais soft tem como objetivo o mistério, um pouco do suspense ligado ao desconhecido e normalmente não utilizado para resolver problemas e sim causar problemas, porque você não consegue esperar por ter uma falta de explicação. No caso mais hard, tem como objetivo a explicação, tem um objetivo um pouco mais o fortalecimento do lado mais concreto do cérebro, beleza? O soft leva para um lado um pouco mais lúdico, um pouco mais criativo, mais imaginativo, e o hard tem como objetivo uma coisa mais lógica, concreta e direta. Beleza? Ah, Rafa, eu ainda não entendi. Então, pausa o vídeo, vai lá ver o nosso vídeo de soft, que eu faço uma introduçãozinha enorme explicando, e depois você volta aqui, e com isso a gente consegue continuar nosso sistema. Ok? Já enrolei demais, então vamos entrar para a prática do que é o nosso sistema hard, quais são as vantagens clássicas de ser um world builder do tipo hard. O primeiro ponto, e aquele que encaixa perfeitamente, entra até mesmo na definição do que é um hard, é a consistência e a lógica. Quando a gente fala sobre um sistema hard, um sistema soft, eu falei para vocês, começa aqui, é todo um espectro. Então você pode ser algo muito soft, uma coisa muito hard, um meio termo, ou até algo um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, utilizando aqui a linha que separa o que é soft e o que é hard. Quando a gente fala o que é soft e hard, e dentro desse contexto, estamos falando da consistência e da lógica. Quando a gente fala de algo mais hard, a gente tem como objetivo transformar aquilo com uma forma de aprimoramento, com uma forma de entendimento, com uma forma de explicação, suspensão da descrença e fortalecimento de todos esses gatilhos. Algo que é soft, que tende a ser algo um pouco mais superficial, algo um pouco mais misterioso, mas não aprofundando naquilo, tem outros gatilhos.
Então, o hard seria, se você tem como objetivo explicar o seu mundo e as pessoas precisam entender o seu mundo para que coisas como um Deus Ex Machina, como uma coisa que surgiu do nada, ou outros fatores que precisam desse mistério, desse suspense para acontecer, você é algo mais do tipo hard. No nosso último vídeo do soft, num dos comentários, comentaram assim que ainda quer dizer que o mesmo mundo pode ser soft e hard, dependendo do livro que eu estou dizendo? Sim, e isso é muito possível. Se por acaso você pegar, eu vou contar uma história como O Senhor dos Anéis. Tem como objetivo mais a plot e a apresentação do mundo é um complemento para a jornada do Frodo, essa história trabalha o seu mundo de uma maneira mais soft. No caso do Silmarillion, que tem como objetivo apresentar o universo com seus detalhes, com as justificativas, e isso faz diferença na plot, o Silmarillion é um world building um pouco mais hard. Mas Rafa, se os dois universos fazem parte do mesmo universo, então como ele pode ser um universo soft e hard ao mesmo tempo? Quando estamos falando num ponto de vista de um world builder, se você pretende um dia transformar o seu livro, a sua história, o seu world building em algo mais no hard, você precisa que o seu mundo seja feito no hard. Porém, não necessariamente todas as obras que giram em torno desse universo precisam ser uma obra hard. Lá no meu vídeo, lá no comecinho, meus primeiros vídeos, se não me engano, se é o vídeo 2 ou o vídeo 3, que eu falo dos diferentes tipos de world builder, até mesmo se bobear o vídeo 1, você pode ser um world building, por exemplo, que faz um universo e várias histórias naquele universo, pequenos micro-universos para histórias que complementam esse universo, ou meio termo. Algumas histórias são A, B, C, é de um mesmo universo, aí o D, o E e o F, cada um de universos diferentes, ainda diferente do primeiro. Então depende muito do que o seu estilo. Normalmente, mestres de RPGs que gostam de fazer campanhas em cima dos seus próprios universos, eles são mais world builders do tipo único, onde você cria um universo complexo inteiro e todas as campanhas acontecem. Se você é uma pessoa um pouco mais de uma pegada escritor e gosta de escrever contos e histórias que não estão necessariamente relacionadas, cada universo tem as suas regras e às vezes você pode ser mais hard ou mais soft. Beleza? Então, sim, é possível você fazer dentro do seu mesmo universo uma apresentação soft, uma apresentação hard? Sim, é possível. Caso você queira considerar num ponto de vista, então, de um world builder, se você quer construir um universo mais soft, é um universo mais misterioso, sem tantas explicações, porque o objetivo é o mistério. No caso do hard, você constrói algo que está fortalecendo a sua lógica, a sua consistência, e com isso você consegue, a partir dessas informações, prever situações, encadear ideias, pensar em acontecimentos. Por quê? Como eu falei que hard tem como objetivo resolver problemas 50% ou mais da sua história, se você cria coisas que estão relacionadas à resolução de problemas, você precisa entender. E o interessante para um world builder do tipo mais hard, se você quer transformar o seu mundo em hard, você precisa ter uma lógica estabelecida muito forte. A lógica pode ser algo relacionado ao seu universo, ou algo relacionado ao mundo real. Meu sistema mágico é baseado nas 3 leis da física. É baseado nas leis da termodinâmica. É baseado na teoria princípio de Schrödinger. Beleza. Então quer dizer que todo o seu sistema é baseado em leis do mundo real, onde você tem toda a sua manipulação e o seu fator fantástico. Mas se por acaso você não utiliza essas regras e as regras são suas, você precisa estabelecer as próprias regras. Fugindo do clássico nonsense, que a gente diz da extrapolação de regras ou da hipersignificatividade. Então, para não ficar muito complexo, então caso queira entender mais sobre nonsense, cardzinho aqui para ir lá assistir. Hard fortalece a consistência, a lógica e principalmente o fortalecimento da sua ideologia por princípios de construção. Falei muito bonito, então resumir para ficar um pouco mais fácil e direto. Para construir um universo do tipo hard, você precisa criar uma lógica e uma consistência narrativa para que isso faça sentido do começo até o final
da história. Quando estamos falando no sistema soft, as pessoas falam assim que o soft é interessante porque você pode trabalhar o mistério, a tensão. Claro, quando estamos falando de uma tensão relacionada ao mistério, sim, faz todo sentido você ser soft. Porém, dependendo da maneira que você vai utilizar essa tensão, um sistema soft não cria tensão. Por quê? Como nós nunca sabemos o que vai acontecer, você não cria necessariamente um sentimento de perigo. Então, cuidado. Tanto o soft quanto o hard pode gerar sistemas de tensão e pode enfraquecer a tensão dependendo dos pontos que estamos abordando. Se você quer abordar um soft e você quer criar tensão, você tem que trabalhar em cima do medo, do desconhecido e do inesperado. Caso você não utilize esse sistema, utilize essa ideia, talvez é interessante usar então o hard. O hard para tensão, ele funciona como? Eu quero criar uma coisa que a pessoa sabe o que pode acontecer, e aí que está o perigo. Como funciona o medo? Futuramente farei um vídeo falando sobre o medo e como o medo pode ser abordado nos diversos universos. Porém, se você quer utilizar o medo do desconhecido, soft. O medo do conhecido, hard. Esses são os pontos de tensão diferentes. Quero usar o mundo do conhecido. Quero usar o medo do desconhecido no hard. É um pouco mais complicado, porque como você está explicando, aquele medo desconhecido tem que estar muito além da explicação, fugindo até entrando um pouco mais para um fantástico, bem mais fantástico. Mas se você quiser criar uma tensão de eu sei o que pode acontecer porque eu conheço os limitantes, eu conheço os fatores, aí entra no mundo mais hard. Seria basicamente o seguinte: eu entendo como o monstro funciona. Quais são os seus poderes, quais são os seus limitantes, quais são as suas vantagens e desvantagens. Então eu sei do que ele é capaz. Então saber que os meus protagonistas estão indo enfrentar aquele monstro é um medo, é uma tensão, porque eu sei que é complicado. Seria basicamente quando a gente vai ver um filme de roubo a banco, a gente vê toda a complexidade acontecendo e a tensão fica cada vez maior, porque a gente não sabe se vai dar certo. Mas é não do desconhecido, porque a gente sabe o que está acontecendo. A gente conhece os fatores de risco e a gente quer ver como vai acontecer. Isso é o hard. A tensão do hard funciona aí. De eu saber o que está acontecendo, eu entender o que pode acontecer, eu sei todos os fatores e é por isso que tenho medo. É por isso que a tensão existe. Então cuidado, porque você pode ver o primeiro vídeo e falar assim: mas existe. Você falou que o soft, a vantagem é a tensão, a desvantagem é a tensão. No hard, a vantagem é a intenção, a desvantagem. Sim, porque são tensões utilizando de fatores diferentes. No caso do soft, o medo desconhecido. No caso do hard, o medo por conhecer. Outro fator que é interessante, que é um pouco complicado para aquela galera que não é tanto arquiteto, é um pouco mais para o jardineiro, é a resolução de problemas criativos. Quando a gente fala sobre um arquiteto, ele prepara, então ele pega o desafio e cria formas criativas a partir do sistema estabelecido por ele. Porque se ele vai construir um mundo hard, ele precisa estabelecer sistema, precisa estabelecer regras, limitantes, fatores, pré-requisitos, e tudo isso vai girar em torno de problemáticas e construção e resolução dessas problemáticas. O problema de ser algo mais hard na hora da construção desses problemas é que se você foge daquilo que já foi apresentado ou que já foi entendido, isso se torna um Deus Ex Machina, porque não era para acontecer isso, porque não faz sentido, as regras já foram estabelecidas anteriormente. Só que no caso do soft, você pode quebrar esses problemas. Agora, quando a gente vai construir de uma forma mais criativa, por quê? Porque você, conhecendo o seu sistema, conhecendo as suas regras, seus limitantes, seus fatores, suas vantagens, suas desvantagens, você pode criar o que nós consideramos a terceira lei de Sanderson no sistema, que é não ampliar para criar resoluções, mas sim transformar lateralmente em formas criativas de se pensar. Por exemplo, eu tenho uma problemática que eu posso resolver com a magia. Então eu tenho que pular um buraco, né? Tem um buraco gigantesco, eu tenho que atravessar esse buraco, esse penhasco, e eu posso voar. Então a galera sabe que é simplesmente
voa. Só que, pelo fato de eu conhecer o personagem, o sistema mágico, eu posso dizer, eu não posso voar, porque a distância é muito longa. E o leitor sabe. Olha, a distância que eu consigo de voar é de 5 metros. E são 10 metros, então não teria. Eu teria que pular, depois ativar a magia 2 vezes, mas eu não sei se tem um tipo de cooldown que não poderia. Então o que acontece? O interessante da galera imaginar e ter um conhecimento mais hard do seu sistema é que você vai ter que trabalhar a sua criatividade e trazer uma resolução criativa, interessante e muitas vezes inesperada. Às vezes, obviamente, considerando milhares de leitores que você vai ter, porque o seu world builder vai ser incrível, a sua história também, obviamente alguém pode pensar de uma forma mais criativa, alguém pode sacar e falar assim, sabia que ele iria fazer isso. São fatores que você vai encontrar. Então, se por acaso você já tem seus leitores beta, não sei o que é leitor beta. Leitor beta é aquela pessoa que vai ler a sua história com o objetivo de trazer um feedback positivo para você melhorar. Os leitores que chamamos de sensíveis são os leitores que são sensíveis àquele assunto e eles vão dizer até que ponto você pode abordar sem gerar gatilho. E nós temos os leitores que eu gosto de chamar carinhosamente de leitores público, que são aquelas pessoas que são o seu público-alvo. Eles têm como objetivo não necessariamente dar um feedback técnico, mas sim dizer se gostaram, não gostaram, funcionou ou não funcionou. Com os 3 dando positivo, a sua história tá uma delícia. Então, a forma criativa é, você joga o seu problema, resolve o seu problema, manda pro seu leitor beta e ele imaginar, interessante, não pensei nisso. Joga pro seu leitor sensível, ele fala, interessante, mas já imaginei que seria. Joga pro seu leitor público-alvo, ele vai dizer, eu faria diferente. Perfeito, funcionou. Se nenhum deles gerou um problema, mas sim teve reações diferentes. Então o World Building Hard, ele te dá a possibilidade de trabalhar a sua criatividade para que faça com que as coisas sejam mais criativas, com umas respostas e umas definições um pouco diferentes. Obviamente, se você tem dificuldade em trazer algo muito criativo ou muito inesperado, eu chamo uma técnica aqui para vocês que pode ser interessante, que é a técnica das 6 resoluções. Como que funciona? Você pega um problema e você dá 6 opções diferentes de resolução. E qual que é o interessante? As 3 primeiras resoluções normalmente são as mais clássicas, aquilo que você já imaginou que poderia ser. Então, provavelmente, a maior parte dos leitores imaginaria que fosse dessa forma. Só que existe mais 3. E quanto mais resoluções você imaginar, mais fora da caixinha e mais difícil de alguém prever que seria isso, seria interessante. Então, caso você tenha algum problema, alguma problemática que queira colocar dentro da sua história, pense em formas diferentes de quebrar a própria perna, de resolver o próprio problema. E quanto mais distante na linha do tempo de diferentes formas de resolução você conseguir, use as últimas, porque as últimas serão mais interessantes porque vão fugir do senso comum. Não conseguir pensar, Rafa, só lógico mesmo. É por isso que entram os leitores beta, porque eles vão, dentro da cabeça deles, pensar em outras resoluções de formas criativas e com isso você pode utilizar na forma deles, mesclar e fazer alguma coisa diferente. E o último fator que é interessante, que é bom quando você é considerado um world builder tipo hard, é o que nós chamamos de congruência ou complementaridade. Quando a gente fala de um sistema mais hard, normalmente a gente precisa criar conexões. Porque como um sistema mais hard, um world builder mais hard, ele tem como objetivo explicar, coisas isoladas não funcionam, coisas integradas funcionam. Então um world builder mais hard, ele infelizmente ou felizmente, precisa que crie interconexões entre os seus fatores, seus sistemas, as suas ideias e as suas criações. Então, fiz uma cidade, ok. Fiz uma sociedade, ok. Fiz uma cultura, ok. Fiz uma religião, ok. E tudo isso precisa fazer sentido sozinha e em conjunto, porque você precisa fortalecer o lado lógico do cérebro, porque é ele que vai fortalecer o seu sistema. Eu quero fazer algo mais soft. Então são outros mecanismos. Mas, Rafa, você disse que o soft e o hard são um espectro. Eu posso, então, trabalhar os dois? Sim, pode e deve, se você se sentir um pouco mais à vontade. Se for, então, nesse caso, não o seu elemento precisa ser misto, mas seu world building
precisa ser misto. Então, cuidado. Quer entrar no espectro das criações? Pode, perfeito. Tanto assim quanto assim. Quando falarmos de racional e irracional, você vai ver que o hard pode se mover por racional e irracional, o soft pode ir racional e irracional. Então, dentro dessa tela toda, você pode andar nessa linha. Então, tudo isso são fatores diferentes. Mas se você for utilizar do clássico hard, indiferentemente se é racional ou irracional, tem como objetivo qual que é? Resolver as problemáticas de formas criativas, inteligentes e, com isso, complexas. E como tudo não são flores, obviamente, quais são as desvantagens que você pode ter quando você se imagina um escritor, um criador, um mestre ou um world builder mais hard? É a questão da rigidez. Dentro do soft existe a flexibilidade, que você pode fazer coisas diferentes porque não existe uma regra bem estabelecida. No caso do world building mais hard, a rigidez é algo que acomete muito essa galera. Por quê? Como para ser considerado um hard, a rigidez ela é algo que é necessária, isso pode cair dentro de um meio padrão e isso ser um problema. Então, rigidez é quando você não é flexível. Mas se eu for flexível, será que eu não vou cair no soft? Não. Quando a gente fala de flexível e adaptabilidade, você pode entrar isso também no hard. Porém, para você fazer a flexibilidade e a adaptabilidade no hard, você precisa ter o conhecimento das suas leis tão aprofundadamente, você precisa ter criado leis com tanta lógica que você consegue extrapolar. Então, a desvantagem dentro de um sistema hard é a rigidez. Porém, se você é criativo o suficiente para criar formas diferentes de adaptar a sua regra, reinterpretando o que já foi feito, sem criar coisas novas, parabéns, você conseguiu chutar um pouco. Porém, se você se vê dentro de um limitante que a rigidez não consegue ser quebrada, porque você criou uma coisa muito densa, utilize isso ao seu favor. Como? Coloque os personagens quebrando a quarta parede, dizendo que a rigidez, a inflexibilidade, atrapalha a vida deles. Por isso, dentro do seu sistema. Então, fica aí a dica. Caso você consiga ser criativo o suficiente para reinterpretar a sua rigidez, ok, perfeito, é isso que é interessante. Mas, se caso você não consiga quebrar a sua rigidez, utilize ela, coloque os personagens reclamando, os jogadores reclamando, faça de, vamos que a gente chama de levantar a lanterna, que seria, deixe claro para aqueles que estão vendo, é rígido, até mesmo os personagens, os protagonistas, os jogadores, todo mundo vê que é rígido, e é isso que eu quero trabalhar. Um outro ponto que aí é bem complicado é a explicação, a dificuldade para explicar. Porque quanto mais complexo, mais hiper detalhado, é muito fácil você ver, mas os outros é mais difícil. Recentemente aconteceu comigo, numa história que eu estou criando, que eu quis fazer um sci-fizinho. Eu normalmente, quando utilizo o sci-fi, eu gosto de ir um pouco mais pro soft, porque explicar tecnologia é um tanto complicado. Porque como eu sou muito fã do drama não, mas do suspense, do terror, do mistério, até quando eu vou pro sci-fi, eu levo um pouco mais pro soft, porque eu gosto de causar esse sentimento do desconhecido. Só que como eu estava querendo intensificar o meu sistema mais sci-fi, eu precisava ir um pouquinho mais pro hard. Então eu construí alguns mecanismos, alguns sistemas, algumas armadilhas, algumas provas, que para mim estava muito claro. Porém, quando os meus leitores betas foram ler, eles, no feedback que eu tive recentemente, eu tive que explicar todo o desafio. Então, a questão das portas e mecanismo, que tem a portinhola, que não sei o que, dos pesos, contrapesos, empuxo, caramba, que não estava claro. Então, quando você faz uma coisa mais hard, é um pouco mais complicado de você explicar. Por quê? Porque como todo mecanismo, a ideia e todo o princípio está dentro da sua cabeça e você precisa colocar no papel e as pessoas entenderem isso, porque o hard precisa ser entendido, porque o perigo está no entender, porque a atenção está em saber,
Então esse é um grande problema. A grande dica que eu dou para vocês, depois de receber diversos feedbacks e obviamente trabalhar algo um pouco mais hard, seria o seguinte: como os leitores beta têm como objetivo pegar essas informações, e isso é um grande chance, fala assim, nossa, Rafa, não quer dizer que você tá diversas dicas de world building, de escrita, e você também erra? Claro que eu erro. Não quer dizer que eu sei a técnica, é que eu sei ela nos mínimos detalhes. Eu estou aprendendo junto. E obviamente, eu tenho colegas que escrevem hards tensos, eu tenho colegas que escrevem softs minimamente misteriosos. E eu tenho colegas que conseguem mesclar, não são tão bom quanto um, tão bom quanto o outro, porém conseguem ir para os dois lados. Então, de uma forma geral, é interessante você ter os seus leitores beta com o objetivo de te ajudar a encontrar esses fatores. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: primeiro, escreva. Escreva e escreva. Consuma produtos que tenham esse sistema mais hard. No final do vídeo eu vou falar naquela listinha de livros que eu comentei também quando eu falei de sistemas mais softs, vou também falar um pouco de histórias com sistemas um pouco mais hard. Então, escrevam, treinam, visualizem e, obviamente, quando colocar alguma coisa, tente ao máximo o que a gente chama de maturar. Essa é a dica que eu trago para vocês. Deixe maturando. Porque quando você cria alguma coisa, tá na sua cabeça, você fala, nossa, tá perfeito. Coloca no papel, você lê, lindo. Acabou. Deixa esse texto 24 horas, 48 horas, no máximo 72 horas, para também você não esquecer o que você estava fazendo. Então aí umas 48 horas é interessante, uns 2 dias. Leia de novo. Porque como você já deu tempo de esquecer grande parte daquilo que você criou, caso você leia, faz sentido para você exatamente naqueles detalhes que você imaginou? Não. Então, dá uma fortalecida, uma explicada um pouco melhor. Caso esteja perfeito, talvez e seja realmente perfeito. Jogue para os seus leitores beta. E com isso vai ser mais fácil. Rafa, eu não tenho leitor beta, o que eu faço? Pega esse trecho, vai no meu Discord, manda, e a galera vai dar o seu feedback. Ah, mas eu tenho um pouco de receio dos feedbacks, porque eu não sei e tudo mais. Então, manda no meu Discord, vai no privado, ao invés de mandar no público, manda para mim. Fala, Rafa, então, eu tenho aqui um sistema ABCD, uma cena ABCD, você pode dar uma lida e dizer o que você acha, que você entendeu, por quê? Ah, mas você também não errou com seus amigos? Sim, mas não impede de eu conseguir, da mesma forma como eles também erram, e eu dou o meu feedback, é a mesma coisa. Entenderam, pessoal? Não quer dizer que simplesmente eu não consigo fazer uma coisa 100%, que eu não consigo absorver e entender. Entender onde eu quero chegar? Saber uma técnica é o quê? Entendê-la. E a prática vai levar à perfeição. Mas, obviamente, eu posso dar feedback a partir da minha percepção, que pode não combater, não pode bater com a sua, pode não bater com a outra, mas é aí que está na criação, é aí que está o gostoso. A troca, o conhecimento e o aprimoramento. O terceiro ponto, que muitas vezes acontece, a galera meio que perde um pouco a mão, é a falta de mistério. Porque pelo fato de estar muito bem explicado e muito bem trabalhado, o mistério não existe. Mas cuidado! Quando a gente fala sobre o mistério dentro de um mundo mais hard, não é dentro do world building ou dentro do sistema, mas sim o que isso interfere. Quando a gente fala de um mistério relacionado ao seu universo, significa que a pessoa ela vai entender tudo o que está acontecendo, porque ele é mais hard. Ah, então você perde o mistério do negócio. Sim e não. Por quê? O seu world building pode ser hard, mas não quer dizer que o seu universo precisa ser 100% explicado. Ele um dia vai. Até o final da história, o seu leitor vai entender o seu universo dentro do máximo possível que aquela história necessita que ele saiba. Mas durante a história, ele não necessariamente vai aprender naquele momento. Então o mistério pode estar na falta do conhecimento, que ele ainda não tem. Porque depois que acontecer, o mistério é resolvido. Um outro fator interessante que você pode fazer para equilibrar um pouco esse problema seria, lembra que eu falei do Mice, onde o mistério não necessariamente está no world building? Pode estar no personagem, pode estar na plot, no evento. Então, o que é Mice? Cardzinho,
na playlist do Mice, para você dar uma olhadinha também. Então, pelo fato de ser hard, obviamente, precisa ser explicado. Isso vai quebrar o mistério? Um pouco, mas o mistério pode ser colocado em outros fatores, não necessariamente no world building. E um outro fator importante quando a gente fala sobre o quesito de personagens dentro do seu world building hard é que, por ser hard, você precisa explicar muita coisa. Pelo fato de explicar muita coisa, você perde um pouco a mão na criação dos personagens. Então, nesse ponto, a dica que eu dou, que eu até ganhei pontos positivos, que os meus leitores beta falaram que ó, ficou maravilhoso, é o que? Precisa explicar o seu universo? Preciso. É um sistema mais hard. Precisa que as pessoas entendam. Só que cuidado, infodump. Infodump é uma coisa que dentro de um sistema hard é um grande problema. Então o que você faz? Dilui. Uma forma interessante de você diluir o infodump é com personagens, diálogos. Ou seja, quer desenvolver o personagem, coloque diálogos. Porque você vai estar explicando, você vai estar desenvolvendo. Então, e aí? O que você faz? Lembra que eu falei que quando a gente vai falar sobre personagens, descrição e fala, tem até episódio que eu fiz com a Camila, que você dá uma função, 2 funções, 3 funções na mesma frase? Então, enquanto eu explico o meu universo, eu faço uma explicação utilizando umas palavras-chave que mostrem a personalidade do meu personagem, com as vantagens e as desvantagens daquele sistema, juntamente com um pouco do background, e com isso eu tenho uma criação mais fantástica e completa. Ou seja, eu preciso colocar um personagem que está explicando para o meu protagonista como que funciona a mecânica dos desafios que ele vai ter que resolver. Explicando todo o sistema mecânico por detrás do maquinário. Ou seja, estou explicando. Só que ele explica de uma forma, usando umas palavras tão maldosas, que mostra a personalidade psicopata do meu personagem ao explicar. E ele coloca entre bits, sabe o que é o bit? Blá, 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 blá. Disse tal pessoa enquanto blá, blá, blá. Então, o disse tal pessoa enquanto tananã é o quê? É o bit. Então, no bit, o que eu fiz? Coloquei uma reflexão, uma ação e uma reação enquanto ele falava que causava um desenvolvimento e uma profundidade no meu personagem. Então, quer fazer com que você dilua o infodump na hora da explicação do seu word building? Coloque mais do que uma função dentro do seu diálogo, colocando primeiro a descrição que você precisa ser feita, porque você está explicando, porém utilize palavras interessantes que mostrem esse background, utilize palavras que mostrem a forma de pensar, a forma de sentir do personagem, e com isso você tem uma complexidade mais profunda, beleza? Então, o hard é um pouco mais difícil, porque no soft você trabalha muito mais com sensações, percepções, porém, quer não perder a mão no seu personagem, faça mais de uma função. Então, pessoal, antes de acabar esse vídeo, eu queria perguntar para vocês: curtiram? Estão aprendendo bastante? Estão se identificando? Quer saber como você pode trabalhar mais ou menos um fator ou outro? Então, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. De segunda a sexta, diversos episódios com técnicas, aprimoramentos, aprendizagens, reflexões, análises, só aqui no Craftando Mundos. Então, deixa o like, se inscreve e deixa aqui nos comentários se você é soft, se você é hard. Tem meu vídeo antigo falando mais ou menos por cima, que com isso a galera já foi se identificando. E agora? Será que agora você consegue entender seus fatores limitantes? Seus fatores fortes? Fracos? Espero que sim. Então, beleza. Com isso, vamos falar e encerrar nosso vídeo com os 10 livros que eu sugiro aqui para vocês, que falam de um sistema mais hard, e com isso vocês vão ter uma excelente leitura. Mistborn, do Nascido das Brumas, de Brandon Sanderson. O Sistema do Mundo, também conhecido como a trilogia Bartimeus, de Jonathan Stroud. A Canção do Sangue, também conhecido como A Sombra do Corvo, de Anthony Ryan. A Primeira Lei, que é a trilogia do Matador de Reis, de Joe Abercrombie. A Guerra dos Tronos de Ferro, também conhecido como O Ciclo Malado dos Livros dos Caídos, de Steven Erikson. The Kingkiller Chronicles, que é a crônica do Matador de Reis, de Patrick Rothfuss. A trilogia Licânios, de James Stingont. The Powder Magic Trilogy, que é a trilogia do Pó, de Brian McLean, e The Bright Lighter Series, que é a saga do Mago das Cores, de Brent Wicks. Espero que vocês tenham gostado.
Aproveitem todas essas indicações. Acredito que grande parte deles vocês podem encontrar na Amazon. Acho que alguns em português, outros apenas em inglês. Porém, vale super a pena a leitura. Caso entenda de inglês, vai ver, funciona também. Caso não entenda, vá atrás dos livros em português que valem a pena também. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!